E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do VFB Cast. Hoje eu converso com a Priya, uma tatuadora mineira que trabalha atualmente na Casa Aquário, em São Paulo. Priya, muito obrigado por aceitar o convite, muito legal ter você aqui. Eu que agradeço, tô empolgada e tô feliz também, meu primeiro podcast, espero que todo mundo goste e que seja legal a conversa. Me tira uma dúvida, como é que começou a sua relação com a modificação corporal? Com você, tipo, tatuagem, alargador? Bom, assim, eu comigo começou, eu tinha uns 15 anos, eu lembro que eu tinha uns amigos, assim, que eu era de Minas, né? Uhum. E tinha uma galera que era de São Paulo e tava morando lá na minha cidade, e eles eram Qual era a cidade? tatuadores, Uberaba. Ah, E eles eram tatuadores e eles conheciam um amigo que da mesma idade, assim, da mesma faixa etária ali da escola. E eu pirava, assim, eu falava, nossa, que galera massa. E aí eu comecei a fazer, tipo, um alargador escondido dos pais, aquela história, né, que mas o todo pessoal era bem mundo... mais velho. Ele não tava no seu... Não, eles já tinham, tipo, eu devia ter uns 15 anos, eles deviam estar ali com seus 20 cacetada, tipo, Ah, tá. 25, Ah, 28. bem mais velho, sim. Eles eram mais velhos. E eu lembro de ver muitas revistas. Na época era revista, né? Assim, o acesso que a gente tinha com tatu era aquelas revistinhas que tinha, tipo, foto. Nossa, e era muito louco, assim. Eu ficava viajando no trabalho da galera, Era algo grafite. muito mais, tipo, longe, né? Tipo, você. Nossa, Aham. muito, muito inacessível. Era uma coisa meio. E a maioria dos tatuadores dessas revistas eram gringos, né? Então era uma parada muito distante, assim. Uhum. E esse foi meu primeiro contato pessoal, assim, de tipo, de trazer isso pra mim. E aí depois, mas eu sempre, e nesse período eu já desenhava, assim, meus pais me colocaram em cursos de desenho desde pequena, mas eu parei de desenhar e quando eu voltei, assim, conheci eles, eu meio que voltei com isso e daí o negócio não parou. Eu até tentei não seguir essa profissão, porque eu tenho 32, né? Então, Uhum. assim, naquela época, assim, até meus 20 e poucos anos, sei lá, velho, tatuador ainda era uma coisa bem marginal, É, assim, tem pouco tempo que começou a virar mais que, mainstream, né? que Começou todo hypou, mundo. né? Então, Uhum. assim, eu falei, mano, eu vou trabalhar, vou ter um emprego, né? Uhum. E, e eu tentei, assim, tentei muito ter um emprego, mas não consegui, não. A hora que eu vi, eu tava indo para essa área. Mas aí voltando um pouco, você começou a botar largador com 15 anos, aí foi pequenininho e foi aumentando. Aí, É, mas seus pais desconfiavam ou você falava que era brinco? eles Porque eu também viram. fiz isso já. Quem nunca, né? É. Eles viram, já estava grande, tipo, já estava com Hum. uns 8 milímetros. E aí eles ficaram meio que chocados, assim, tipo, Nas duas orelhas. foi em uma só. Ah. Comecei com uma só. E a outra eu tinha, tipo, uns 4 piercing. E Uhum. achava aquilo incrível, né? E quando eles viram, assim, eles ficaram meio em choque, mas como já estava feito, eu acho que eles nem sabiam que se eu tirasse, voltava. Então eles Hum. só ficaram chateados mesmo. Mas, mas eles eram de boa com, tipo, assim, com Não, tatuagem? Eles eram. não, não. Nossa, nem um pouco, assim. Mas eu acho que, como eu comecei muito nova, já mostrando interesse nesse mundo, acho que foi um pouco natural para eles quando eu falei, quando eu fiz 18 anos e falei, eu quero fazer uma tatu. Então, assim, Você fez acho que com 18 certinho. acho que no fundo eles já estavam esperando que isso poderia acontecer. Assim, acho que eles tinham a esperança de não, mas eles já sabiam que sim. Mas você E aí, conversava com isso antes de fazer 18 anos? Tipo, ah, mãe, olha que legal essa tatuagem, eu não sei. eu Ou era tipo, já era assunto que vocês não falavam? Não, não, eu falava que eu queria. Quando eu tinha 16, eu pedi para fazer uma, eles falaram que não. Hum. E aí depois eu pus um piercing também, e custei a convencer minha mãe, que ela tinha que assinar, né? Eu era Ah, menor, é, menor. Uhum. e custei, consegui levar ela no estúdio, ela assinou. E foi assim, tipo, eles já meio que, eu fui meio que educando E deu eles aos poucos. aos Aham. poucos. Então, quando rolou a tatu, mas assim, a primeira tatu que eu fiz, ela foi um pouco grande. Foi Então já onde? ficou assim, tipo, é um trabalho numa panturrilha, Uhum. traço grosso, é uma bonequinha assim, meio new school.
Então, tipo, já foi meio assustador, assim, pra eles. Tipo, não podia ser uma delicada, né? Aham. E aí depois eu fiz a segunda, aí a segunda eu já fiz escondido, porque eu já tinha 18. Então, tipo, Peraí, mas a primeira você não fez com 18? foi com Ah, 18, mas eu tá. levei a minha mãe, porque eu sabia que a Ah, tá. chinela ia comer se eu chegasse com Uhum. a tatu lá. E Aham. aí a segunda eu fiz escondida, aí depois eles viram. E aí o resto foi Foi acontecendo indo. Aham. naturalmente. Mas você fez a segunda, tipo assim, nem passou o ano que você tinha outra, que você tinha feito a primeira. Ah, foi um intervalo curto. Eu acho Foi que, intervalo que eu acho que talvez tenha dado um ano. não dá pra controlar a ansiedade, né, às vezes. Não Você dá, tem. nossa. Aí eu via É, meus amigos, tudo tatuado, e eu ficava, meu Deus, eu quero ser assim. mas assim, o seu redor da escola, do pessoal, era tipo, assim, da escola que eu digo assim, porque normalmente você com 18 anos você tem muito mais amigo da escola do que se você tá É, na faculdade direto. Mas assim, o pessoal já tinha feito tatuagem já? Ou você tá falando aqueles amigos que você tinha comentado anteriormente? não, eu era meio fora da curva, assim. Eu lembro Aham. que eu cheguei, depois eu fui fazer cursinho um tempo, e a galera ficava em choque, assim, com a minha tatu, tipo, e Nossa, nem pequena é, panturrilha, né? tipo, nem era um negócio assim, tipo, no braço, era só uma Aham. bonequinha, assim, o povo, nossa, que tatu massa! E eu, gente, tipo, É que também tem, eu acho que também acaba aqui naquela questão de ser mulher também, talvez pode ter sido um pouco, né? eu acho que sim, eu acho que as pessoas não associavam muito, assim, Né, naquela época, aham. tipo, eu ter. E eu acho que as pessoas me veem como uma pessoa meio meiga também. Eu não sei por quê, mas eu acho que muita gente tem essa sensação assim de mim. E aí acho que dá um É, bug cerebral, tipo, ver é, muita tatu, sabe? Acho É, que é um porque se a pouco pessoa, isso. tipo, já tem. Porque assim, eu, por exemplo. Assim, eu sou de boa, mas assim, eu uso muita, a gente usa muita roupa preta, tem um estilo roqueirinho. Então, quando eu Uhum. comecei a fazer tatuagem, conversar com meus amigos, aí todo mundo meio que já sabia, já perguntava, né? Aí quando a É. pessoa é mais. Assim, mais tradicional não, mais, como pode dizer? É, É que eu mais era mais. normal. Tipo assim, eu usava já umas roupas preta e tal, assim, Uhum. mas eu era mais de boa, assim. Eu nunca fui aquela. Tive uma fase, assim, Fazendo. punk, punk emo, mas assim, no geral eu era mais de boa, assim. Eu não era muito Entendi. de causar visualmente. E Nesse aí a momento você tinha fase das largador tatuas. grande? Eu tinha largador de 10 milímetros. É, já Que é o pra tamanho. época, que pra época a galera também dava uma chocada. Só que eu usava aquele plug preto. Ah, Então entendi. o pessoal não via muito que era um alargador, achava que era um brinco, sei lá, um brinco diferente, assim. Então eu dava umas disfarçadas boas. Eu já usei. Eu fiquei tão. Eu comecei também com 18. Eu comecei a ter largador, tipo, sei lá, acho que com 17. E depois eu comecei a usar aquele tipo que é meio que um brinco, só que os lados são maiorzinhos, sabe? Ele é um largador falso. Sei, E eu usei sei. também por um bom tempo, até o ponto que, tipo, não deu como e precisei falar. Mas Mas assim. você chegou a largar? Então, sim, eu cheguei a ter. Então, No início dá pra usar isso. Quando eu furei com 3 Ah, milímetros direto, eu nunca tive brinco, eu furei com 3 milímetros direto e depois ah, eu fui alargando. Mas assim, uhum, até um certo momento, sei lá. É porque no início tem 5, assim, tipo, que eu acho que no início os números são meio quebrados ainda. é, Aí eu usava ainda aquele falso. Mas depois aí entendi. falei, aí agora eu tô com 28 e tá aí. Não tem como. Eu tô com 25 atualmente. Então, não tem como. Mas aí você fez cursinho, você chegou a tentar trabalhar em outro ramo? Em outro ramo? Tentei, cara. Eu Chegou a fazer trabalhei. faculdade e tal? Ou não? Não, assim, eu comecei a fazer cursinho, mas eu tava bem perdida do que eu queria, assim. Eu acho que eu tava fazendo cursinho mais porque todo mundo fazia. Tipo, Uhum. todos os meus amigos, o assunto era faculdade. Então eu falei, pô, né? Vou fazer, né? Não sei o que que eu quero. E aí eu tentei biologia. Tipo, nunca me vi trabalhando com isso, mas falei, é o que eu mais me identifico. Acho legal as plantinhas. A Aham. louca. E tá, vou prestar, assim. Mas eu não sei, não era uma vida assim para mim. E meus pais também não tinham grana para me bancar. Assim, se fosse federal, eu teria que mudar de cidade, então envolve uma grana. Se fosse particular, Não tinha em Uberlândia? em Uberaba não. Ah, Não Uberaba, desculpa. tinha. Isso. Não tinha. Eu teria que me mudar na época. Hoje em dia tem, mas na época não tinha. E aí eu
fiquei nessa, assim, mas sei lá, no fundo eu sabia que não era o que eu queria. Aí chegou um determinado ponto, assim, que eu falei, meu, vou parar de ficar insistindo com isso, vou trabalhar, vou arrumar um emprego aí qualquer, e é isso aí, não nasci para fazer faculdade, tá tudo bem. E aí eu tentei, assim, algumas empresas, eu cheguei a trabalhar, umas empresas até da hora, assim, não me identifiquei. Eu não sei se pode falar nome, pode? Eu acho que, tipo assim, pode falar, fica à vontade. Tá, então, eu trabalhei na Unimed, Que legal. imagina, de terno, saca? Salto alto, assim, Mas nada a era o que ver. lá? Eu era do setor de ela era teleatendimento, não era Ah, tá. telemarketing. Então, tipo, mas de qualquer forma a gente trabalhava de terno, aquele negócio de empresa, né? Depois, e aí nossa, eu não me identifiquei, assim, eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Saca? E aí eu falei, vou tentar trabalhar em shopping. E aí, na época, a Chili Beans estava estourando. Todo mundo que é alternativo já trabalhou na Chili Beans, né? Que atira a primeira pedra. Eu fui uma dessas pessoas. E foi legal por um tempo, assim, aprendi bastante coisa. Mas chegou uma hora, assim, que eu falei, nossa, cara, tipo, eu comecei a desenvolver uma vontade, assim, eu ficava às vezes na loja, se não tinha cliente, eu ficava rascunhando coisas, desenhando, e eu via muita gente, assim, alternativa que chegava lá, às vezes até pessoas que eram tatuadores, e eu ficava assim, nossa, cara, deve ser muito legal, né, viver assim, pena que não é pra mim. Mas aí chegou um ponto que eu falei, meu, eu explodi, assim, na minha cabeça, e falei, não aguento essa vida não, cara. E aí, e aí eu me mudei para São Paulo, eu fui morar em Franco da Rocha, num templo Hare Krishna. Eita. É, cansei de tudo. Falei, não quero é muito ruim essa vida. E, sei lá, fui ter experiências assim, tipo, juntei uma grana e fui passar esse período. E nessa época, como eu estava em São Paulo, por mais que era Franco da Rocha, mas ainda assim era São Paulo, é, eu tive acesso a muitos cursos gratuitos, eu tive acesso a muita coisa assim que em Minas eu nunca tive. Então aquilo começou a me colocar na Curso de quê? rota. De Eu lembro que tatuagem? não, curso de ilustração, Ah, desenho, tá. produções para fanzine, revista, Uhum. essas coisas assim do mundo da ilustração mesmo, sabe? E eu percebi que era isso assim que eu queria. Eu não ia conseguir sair fora disso. E a partir desse ponto eu comecei a direcionar assim meus estudos para isso. A tatu sempre foi uma coisa que eu tive muito medo de tatuar, porque eu tinha medo de, cara, não tem borracha, né? Uhum. Sabe? Tipo, é uma Essa é meio no pressão. comum. Uhum. Você fica com medo, assim, de fazer alguma coisa muito zoada na pessoa. Claro que isso vai acontecer com todo mundo quando a gente está No início. começando. Uhum. Não tem como, infelizmente, a gente vai fazer algumas coisas erradas. Mas, assim, a ideia é tentar minimizar ao máximo isso, né? Mas eu ainda assim tinha esse receio, assim. E o primeiro contato que eu tive com arte corporal foi através de uma moça que eu conheci. Atualmente ela mora na República Tcheca. Ela foi a primeira pessoa no Brasil a ter um certificado pela Índia de mulheres que trabalhavam com Mehandi. Sabe aqueles desenhos ritualísticos na Índia que as mulheres fazem quando casam? Elas Uhum. pintam as mãos, os braços. Sim. Enfim, isso daí lá no Oriente assim, é Mas muito ela era comum. brasileira? Ela era brasileira e ela morou na Índia por muito tempo. Ah, E tá. ela Uhum. aprendeu com professores e existe uma rede de mulheres que trabalham com isso, assim. É muito grande essa área, assim. Eu não É tipo, tem fazia um ideia. mercado aqui pra, tipo, indianos que casam aqui fazer isso. Então, Ou na seja, verdade, esse mercado ele é mundial. É porque a gente aham. não sabe, mas ele é um É, mercado porque na nossa gigantesco. cultura, né? Mas ele é um mercado gigantesco e ele tem crescido bastante. E hoje em dia tem muitas mulheres também que têm se identificado brasileiras mesmo assim. Mas eu percebo que isso acontece mais em São Paulo e no Rio. Em outros Uhum. estados ainda, se você fala rena,
eles vão pensar naquela coisa que é R$ 10 que você faz lá na praia. Então, eu quase mencionei rena, mas eu falei, não, deixa quieto, que talvez não, talvez não seja a mesma coisa. Então, e é outra coisa, é outro Uhum. material, é um negócio que dá umas alergias, aquelas coisas que a gente vê umas alergias na internet, uns negócios assim, são essas aí. Essas que essas mulheres trabalham, tem todo um processo, assim, demora dias para produzir, para ficar pronto, e é um ritual muito, muito louco, assim, é muito, muito massa, e foi meu primeiro contato, assim. Eu conheci essa moça num desses templos Hare Krishnas, que eu convivi, e eu falei, cara, que doido esse negócio aí, eu quero aprender, né? E foi meu primeiro contato, assim, aí eu fiz um curso com ela, na época eu não estava mais morando em São Paulo, mas ela oferecia cursos em São Paulo, e aí eu lembro que eu fiquei, acho que uns 3, 4 meses vindo para São Paulo para ter Você um ficou em final. São Paulo um tempo, depois voltou para Depois Uberaba, depois... voltei. Aham. E aí ela abriu esses cursos presenciais na época, e eu fiquei uns, sei lá, uns 4 meses, assim, indo e vindo para ter essa experiência, assim. E esse foi meu primeiro contato, e aí eu comecei a perder o medo de corpo e fazer trabalhos em corpos. Mas você chegou a fazer algum trabalho desse em alguém? Ou não? Fiz e ainda faço. Tá. Eu fiz, assim, treinei, fiz muita coisa em mim, fiz muita coisa em outras pessoas, mas o mercado em Minas Gerais não é valorizado, as pessoas não conhecem. Então eu acabei focando na tatuagem mesmo. E recentemente, esse ano, na verdade, essa professora, ela mudou para a República Tcheca e ela tinha muita cliente. E aí ela fez um grupo de mulheres que ela deu curso, que são alunas que ela confia no trabalho, e a gente estuda junto, a gente tem mentoria e atende essas clientes que ela Que não legal. pode atender mais. E aí Mas eu ela foi lá para retomei. trabalhar com isso? Ela foi para ter qualidade de vida melhor, Ah. porque ela é do Rio. Eu também sou do Rio. Ei. Então, Mas assim, ela eu sei que é complicado, eu sei que é diferente em relação a São Paulo. assim, eu acho que ela ficou um pouco cansada assim da Eu realidade do também, Rio. eu também quero ir embora, eu também quero ir embora. Acho que atualmente todo mundo quer ir embora, na verdade, É, né? Tá meio complicado o Brasil. Mas é. enfim, o marido dela também, ele é gringo, na verdade. Tá. Então ela Então foi facilitador. então teve algumas facilidades, assim, algumas coisas que casaram ali para essa mudança acontecer. E aí acabou que agora a gente, assim, ela iniciou isso e eu retomei também esse trabalho ritualístico, assim, que eu acho muito louco, assim. E esse foi Legal. meu primeiro contato com a arte corporal, e depois eu já comecei a direcionar para tatuagem mesmo, assim, quando eu Aí você, comecei a perder esse medo. mas aí depois do curso você voltou para Minas e começou lá? Aí você começou a fazer o quê? Começou a fazer curso ou começou, tipo, ser aprendiz? Eu voltei, eu fui para Uberaba, né? Voltei, fiquei Hum. para lá um tempo comprando os materiais de tatu escondido de todo mundo. Eu fiquei um ano comprando material e estudando sem ninguém saber, nem meus pais. Então eu fui Mas você morava com juntando. eles? Hã? Você morava com eles ainda? Morava com eles e fui escondendo todos os materiais no fundo do guarda-roupa. Aham. E fui fazendo esse corre por minha conta, assim, vendo vídeo, lendo coisas sobre biossegurança, entendendo mais assim do mundo da tatuagem para quando eu fosse procurar algum estúdio eu não ser muito crua e não dar muito trabalho para as pessoas que fossem me ensinar. E, e aí numa dessas eu conheci um cara que ele estava abrindo um estúdio e ele estava querendo. Ele estava procurando uma galera, assim, ele já tinha tido algumas experiências não muito legais, assim, com outros tatuadores, e ele estava afim de sossego. E aí a gente se conheceu, a gente se deu muito bem, assim, bateu o santo, só que ele era de Uberlândia. E ele falou, meu, se você é animar de mudar para cá, eu te ensino a tatuar, eu te dou esse suporte e, não sei, tentar arrumar algum emprego que seja de meio período, alguma coisa assim, e você vai conciliando as duas coisas. E eu falei, tá. E aí eu falei, me dá um mês. E aí eu arrumei um emprego no shopping, que eu já tinha experiência, que eu já trabalhava, e o shopping era uma carga horária diferente, né, do que comércio normal. Então eu trabalhava de manhã até um período da tarde,
terminava o meu expediente, eu passava o resto do tempo no estúdio, chegava em casa 8, 9 da noite, Uhum. 10, e foi assim, correria, acho que eu fiquei uns Mas, 2 anos nessa mas isso correria. aonde? Isso em Isso Uberlândia, em Uberlândia. isso eu já não Mas você estava voltava no... pra. Mas você voltava pra. Não, você alugou um lugar lá pra ficar. Eu Ah, me tá. mudei para Uberlândia, assim, eu Ah, tá. deixei Uberaba e fui morar em Uberlândia e Seus pais fiquei... tiveram algum. Eu sei que você era maior de idade já, mas seus pais tiveram algum. Alguma Não, trava? Eles. é porque, na verdade, eu já tinha me mudado uma vez, né? Eu tinha ido É, pra São Paulo. para São Paulo. Então, assim, isso aí. E nesse meio tempo também eu morei num outro templo, que era no Rio, aí em Uhum. Paraty. Uhum. Então, eles já estavam acostumados, assim, Aham. comigo meio nômade. Aí, quando eu falei para eles falaram, ok, foi Entendi. isso. Entendi. É. Entendi. Aí você começou a fazer Aí você ficou lá muito tempo, você começou a aprender muita coisa lá. Nesse Foi uma boa estúdio, experiência? É. nesse estúdio eu fiquei. Eu acho que eu fiquei quase 2 anos lá, assim, tipo, nossa, não, eu devo, assim, a minha trajetória eu devo a ele, assim. Que legal. Tipo, eu aprendi Mas muita coisa com ele. você chegou a trabalhar lá assim, depois de um tempo? Tipo, eu comecei como aprendiz, assim, mas é uma coisa que ele sempre me falou e eu nunca esqueci. Para eu nunca pegar trabalhos que eu não tinha certeza que eu conseguia executar. Sim. Então, assim, ele me orienta, falou, fica na sua zona de conforto, por mais que isso não seja uma coisa massa de se fazer, mas você vai ter certeza que você não vai fazer trabalhos ruins e vai queimar sua reputação antes de começar. Então, Uhum. pega naquilo que você se garante, vai aperfeiçoando isso, e com o tempo, ou quando você for querer testar alguma coisa nova, você chama algum amigo que, se der errado, a pessoa não vai achar ruim. Uhum. E nisso, assim, eu trabalhei como tatuadora lá, assim, tipo, eu entrei como aprendiz, mas já fazendo alguns trabalhos com valor bem reduzido, naturalmente. Mas eu fiquei esse tempo, assim, conciliando mesmo a tatu e o trabalho no shopping. Ah, tá. Mas aí nesse início você, tipo, que tipo de que estilo de tatuagem você fazia? Que tipo você curtia assim? Ou você Então, fazia os comerciais padrões assim, mas tipo assim, sei lá, você gostava muito de escrita? Eu sei que escrita é algo bem complicado, mas tem algum direcionamento que você fazia? De na estilo? verdade, no começo, quando eu comecei a tatuar, eu queria fazer tradicional. Eu Uhum. pirava em tradicional. Ainda piro, na verdade. Assim, eu gosto muito do lance desse traço grosso, assim, colorido sólido. Eu acho muito massa. E então, assim, eu tentava direcionar para isso. Porém, eu ainda não sabia exatamente. Eu não sei. É que eu só achava legal, assim, eu achava É. bonito. E eu fazia alguns trabalhos comerciais, assim, tipo frasezinha, palavra. Que na verdade, isso aí, pra gente aprender a tatuar, não tem coisa melhor do que você fazer Uhum. frase, porque não tem margem de erro, né? Se eu tô colorindo, se eu tô fazendo algum desenho, pô, errei o traço ali, você faz um colorido ali, a sombra, você dá uma consertada, mas uma frase, uma palavra, É, não, tem que aquilo ter um traço ali muito bom. Uhum. então assim, eu treinava essas coisas assim, não usava agulhas extremamente finas no começo, ficava ali numa margem segura, usava agulha fina, mas não aquelas finérrimas, né? Uhum. Então, e eu fazia uns trabalhos mais simples assim, eu fazia alguns trabalhos com. Eu lembro que eu gostava muito de desenhar umas mandalas, então eu fazia umas coisas mais simples, nada. Eu tinha medo, né, do stencil perder. Então Uhum. então assim, eu não sabia ainda como lidar com o stencil. Então eu fazia umas coisas bem básicas. É, Na verdade, eu não lembro muito o que eu fazia. Acho que eu fazia uns raminhos, É, tentava fazer normal. umas coisas mais comerciais, Sim, sim. assim, mas ainda tentando procurar esse meu estilo. Às vezes eu fazia alguns desenhos diferentes também, assim. Mas eu vou te falar que eu não lembro muito assim o que eu fazia. É, Engraçado, eu não lembro. faz parte. Mas É. aí você ficou lá, você ficou 2 anos e depois foi pra onde? Aí, o estúdio fechou, ele recebeu uma proposta, nossa, foi uma proposta muito irrecusável, assim, pelo menos De ser eu tatuador em achei, outro estúdio. e ele também, de trabalhar num estúdio, assim, super, super conceituado de Berlândia, e aí ele fechou o estúdio, e aí trabalhava eu e um
outro tatuador nesse estúdio com esse cara. E a gente resolveu alugar uma sala pra gente, pra ter essa vivência, assim, de ter um estúdio. Mas, assim, era uma sala pequena, num ponto comercial central da cidade, assim, não era tipo, ai, abrir um estúdio. Tipo, não, foi uma coisa bem simples, assim. A gente quis algo mesmo só pra gente poder ter um lugar para trabalhar legal e, enfim, fazer o corre aí da tatu, né? E aí a gente ficou nesse estúdio, acho que quase um ano, um pouco menos de um ano, assim. Aí acabou que eu tive alguns imprevistos pessoais e eu acabei voltando para a casa dos meus pais, para Uberaba, mas eu já estava com planos de me mudar para São Paulo. Então, na verdade, isso foi muito positivo, porque eu consegui juntar uma grana morando na casa dos pais, né? Juntar dinheiro é uma coisa fácil, assim. E esse tempo lá fez eu juntar essa grana e aí eu consegui fazer essa mudança para São Paulo. Entendi. Aí, nesse momento, você já estava desenvolvendo, você já estava entendendo o estilo ou ainda não? Foi mais quando você veio para São Paulo? Já. Quando eu fui para essa sala, né, aluguei essa sala, eu já estava entendendo que eu gostava desse estilo mais místico de trabalho, assim. Mas eu ainda tinha um pouco de receio de expor esse tipo de trabalho, porque eu sabia que era muito nichado e não eram muitas pessoas que iriam se identificar. Então, bate aquele medinho, né? Tipo, pô, e os boletos, né? Então, eu fiquei naquela. E aí foi muito louco que, assim, eu tive um convite para tatuar no estúdio aqui de São Paulo, fazer um guest, né? De uma semana. E, eu fechei a agenda. E a galera só me pediu coisas assim, carta de tarô, cristal, essas Mas, coisas que eu curto fazer, né? mas voltando um pouco, rapidinho, como é que começou essa relação com o misticismo? Não sei se é misticismo é o termo, mas como é que começou essa relação com Então, essa... eu lembro que quando eu era mais nova, assim, eu lembro que eu tinha um coven com umas amigas, e a gente fazia uns rituais lá no quintal da minha casa, assim, e eu estudava Wicca, tipo, jovens rebeldes, né? E eu achava esse mundo muito massa, assim. Você viu American Horror Story Coven? Eu vi, mas eu fiquei com medo daquela cabeça de bode lá e eu não vi mais, não. Nossa, é muito legal Não, eu essa sei que é temporada. incrível, mas eu sou medrosa. Ah, pô, mas Sou, tudo você bem. acredita? Mas enfim, Uhum. dá até uma história engraçada, mas eu vou contar rapidinho. Tá, Um dia eu claro. estava assistindo o American Horror History, acho que era a temporada 2. E, estourou um prato lá na cozinha. Não tinha, a janela estava fechada, ele espatifou simplesmente. E aí eu fiquei com medo, né? Eu nunca mais vi esse Mas você morava com negócio. seus pais? Você morava Morava sozinho? com os meus pais e estava lá de boa, sozinha na sala vendo, e eles no quarto. Aí Nossa. estourou esse vidro, minha mãe levantou e falou: Nossa, alguém tá com uma pedra na janela, né? E a gente Aham. procurou as janelas, tudo normal. Aí a hora que ela olhou assim, tava o prato estourado. Falei, Vixe. misericórdia, não assista esse negócio mais. E aí eu Aí não não vi o assistiu. Aí... terceiro, não. Ah, tá, então, porque eu acho que a Coven que é de um. A Coven de. Não sei se é não sei se aceita o termo certo, mas de um. Coven. Coven de bruxa mesmo, porque É. Coven é termo em inglês, não sei como é que é o termo em É português. Coven também. Né? É. Coisa de bruxa que é muito legal, porque, tipo, é meio que esse cenário, tipo, é uma casa que várias bruxas se... Não sei nem acho que é bruxa mesmo, se reúnem, tem toda a história lá, mas é muito interessante. Mas também Não, é terror, né, então... então, no meu caso já era good vibes, né? Aham. Gente, Aí- e assim, a gente fazia esses rituais, né, lá no quintal, assim. Então, assim, e aí depois acabou que eu me afastei, assim, disso. As meninas também começaram a fazer faculdade, aí cada uma foi ficar na correria. E, aham. enfim, esse negócio ficou Mas você sempre guardado, gostou assim. disso ao longo dos anos, né? Você sempre teve uma ligação. Isso sempre foi em mim, assim. E aí eu comecei a me Uhum. identificar com esse tipo de trabalho. Eu falei, pô, que da Mas hora tinha alguma isso, né? referência ou alguma referência que você pegou? Ou você, tipo... Ou Ou só das artes? Porque, assim, cara, tem muita carta de tarô que é muito bonita, né? É Então, bizarro. e aí eu tive num desses templos, assim, Isso aqui é uma carta de tarô, eu acho, The Devil. Então, eu tava olhando isso aí, é porque tava longe, e aí eu falei, eu não sei se mas Não, então, eu não acredito nessas coisas. Eu comprei
Porque Pela eu gosto, estética. eu gosto da estética, tipo, Uhum, satânica, assim, tipo, não sei se tem alguma coisa a ver com carta, tô falando da minha experiência, assim, da arte de, tipo, coisas aham, assim, tipo, mais relacionadas a isso, entendeu? Aí tem uma uhum. marca que vende umas camisetas assim, aí eu comprei o pôster e botei, achei legal. Aí já começar a falar Eu sobre esse boto assunto fé. aí. Não, mas Ah, é uma estética massa, assim. E numa sim. dessas minhas vivências nesses templos, eu conheci uma moça que era cartomante. E aí eu fiquei vendo umas cartas assim, e isso começou, acho que retomou essa coisa que eu já tinha em mim. Eu senti uma necessidade, assim, de começar a ir para esse lado, assim. Uhum. Mas não foi nenhum, tipo, eu vi um artista fazendo. Tipo, não, foi algo que, Uhum. não Foi sei, desenvolvendo também, só eu acho que foi bateu. natural, né? Também foi natural, É, talvez. Uhum. é. E aí eu Uhum. comecei a fazer esses desenhos, assim, mas eu lembro que em Minas eu não tatuava eles. Eu não, a galera não se identificava, assim. E aí quando eu fiz esse guest em São Paulo, nossa, tipo, o negócio Mas foi capital, São bombou. Paulo capital. Foi aqui na capital. E aí o Uhum. negócio bombou de um jeito que eu falei assim, meu, é esse o caminho e é essa a cidade. Uhum. E aí foi onde eu Ah, tive o insight, assim, de me organizar para poder voltar, tipo, voltei para casa dos meus pais para me organizar para me mudar para São Paulo, né? entendi. Aí quando você se mudou, tipo, você já começou a procurar estúdio pra ir? Como é que foi? Ou Eu foi já fazendo tinha um guest ainda? estúdio, eu já Ah, tinha um tá. estúdio, eu fiz guest nele, e aí o Ah, tá. cara, Ah, tipo, gostou. foi um outro estúdio, na verdade, Ah, tá. e aí o cara falou, oh, muda pra cá, assim, eu e um outro, esse outro tatuador, né? Falou, ah, por que vocês não mudam, assim? Eu falei, uai, mano, não precisa chamar duas vezes. E Aham. aí ele falou, não, se vocês mudarem, vocês já têm lugar pra trampar. E eu falei, então fechou. E aí eu já vim com esse trabalho pronto, assim, né? Tipo, já tinha um lugar pra Peraí, tatuar. mas esse tatuador de. Assim, você. Peraí, esse tatuador é de outro estúdio, não que você fez guest. Como é que foi a Não, relação com. De onde. Ah. então, esse tatuador é o que tinha a sala comigo, Não, lá em não, o de São Minas. Paulo que eu tô falando. Ah, não, ele era só o dono do estúdio, ele não era tatuador, não. Ah, porque eu fiquei perdido. Assim, como é que. Ah, Beleza, você fez o guest, você voltou pra Minas, aí como é que você achou esse estúdio? Tipo assim. tá. Então, eu fiz o guest no estúdio. Foi no. Posso falar nomes? Que eu acho que Claro, fica à facilita. vontade. Tá. Se não tiver nenhum problema. Não, nenhum. Pelo Beleza. contrário, são estúdios que eu tenho muito carinho. Eu fiz um Aham. guest no hostel, e aí Uhum. foi onde eu fechei esses horários todos e falei, pô, interessante. Aí depois Aham. eu tive a oportunidade de fazer um guest no Alvorada. Uhum. E aí foi o dono do Alvorada que fez esse convite, que foi onde eu falei, beleza, vou vir. E já comecei a trabalhar aí nesse Alvorada. Ah, E então a foi o segundo partir. guest, entendi. Isso, foi a partir do segundo guest que rolou a oportunidade. Entendi. Aí você já veio, aí seu amigo veio também, o tatuador veio? Sim, sim. Aí ele veio, e aí veio a pandemia. Foi pouco tempo você tá em São Paulo? Sim, tem 1 ano e meio, assim, vai fazer 2 anos em janeiro agora. Nossa, então, Eu me entendi, mudei em então. janeiro e aí a pandemia veio em março. Nossa, que azada, porra. Não, você não tá Mas, entendendo. mas atrapalhou. Obviamente atrapalhou todo mundo. É. Mas é porque você não tinha noção. Antes, aí nesses primeiros 3 meses, assim, teve um movimento legal e depois que ele piorou muito. Meu, foi muito bom, assim, eu falei, meu, é isso, tá tudo certo, Uhum. 2020 vai ser o ano, vai ser E não é a primeira pessoa, e top. não é a primeira convidada que eu escuto isso, cara, é uma É, merda. É, não, mas eu acho não que tinha como saber, né? Isso que eu é acho que foda. 2020, assim, muita gente, assim, criou muita, parece que as coisas fluíram para muitas pessoas, só que não. É. E aí o estúdio fechou, na Ai, que verdade. merda. Uhum. Porque a galera tudo voltou, assim, todo mundo acabou voltando e só eu fiquei. Uhum. Eu Ah, não pera, quis mas voltar. tinha outras pessoas no estúdio? A gente era acho que 7. Caramba, era uma equipe boa, um estúdio grande. Tinha uma equipe grande, assim, e aí Mas o todo dono era mundo o quê? vazou. O dono era em. Se puder Ele falar, o era, dono era empresário? ele era empresário e ele Ah, curtia não era do tatu, assim. ramo. Não, não, ele não era do ramo, não. Mas ele Entendi. gostava, assim, ele tinha muita tatu, ele consumia muita tatu. Uhum. E Ele aí era do ele. cenário, mas não era tatuador em si, não trabalhava com Isso, isso, entendi. exatamente. E aí acabou que a galera Fechou. tudo foi embora, assim, e não tinha previsão mais, assim, a pandemia, o negócio ficou feio, né? E aí o Uhum. estúdio fechou e eu fiquei 8 meses sem tatuar.
Nossa. Aí em São porque Paulo, você continuou em São Paulo mesmo, né? continuei, fiquei morando aqui sozinha. E aí foi onde eu abri a loja também. Eu tenho uma loja. Eu sempre fiz uns trabalhos por hobby, assim. E aí, Artesanais? e eu comecei a fazer ainda quando eu ainda morava em Minas. Eu comecei a fazer umas caixinhas para guardar uns tarôs que eu comprei e eu não Uhum. tinha onde guardar. Eu falei, vou pintar umas caixinhas, assim, aí eu postei. E a galera começou a me pedir, assim, tipo, ai, nossa, eu quero, quanto você cobra? Eu falei, nossa, nem sei, eu sei que eu dei umas 2 caixinhas para amiga minha, assim, porque eu falei, mano, nem sei o que eu vou cobrar disso. E aí Uhum. as pessoas começaram a me pedir, assim. E aí eu fazia algumas, assim, até esse guest que eu vim fazer a primeira vez no hostel, eu lembro que eu trouxe umas 2 encomendas de umas meninas que me pediram, porque eu postava tudo no meu feed de tatuagem. E elas, eu vi que você faz caixinha também. Eu vou querer, dá tempo de eu encomendar uma, e aí você já me entrega no dia da tatu? Eu falei, dá demais, né? Pô, Perfeito. por que Mais não? uma renda. Aham. Mas era uma coisa que eu fazia assim muito esporadicamente, assim. Ele também é despretensiosa, né? Tipo assim, fazia Sim, porque você gostava. era hobby mesmo, assim. E Uhum. aí, com o lance da pandemia, eu falei, meu, vou, vou pra cima com tudo na loja e vou tentar ver se eu consigo movimentar, assim. E segurou, assim, ficou segurando o rolê por esse tempo todo, sabe? Nossa. Mas aí depois de um tempo você voltou a tatuar, quando foi melhorando a situação. Assim, eu Mas aí também você fazia. eu não tava confortável para sair, eu não me sentia Uhum. confortável. Mas a loja não tinha ponto físico, era Não, é tipo. online, eu fiz Era online e online. você enviava. Ah, Eu tá. fazia tudo no Do Instagram. Instagram. Uhum. No começo nem tinha logo, eu fiz um negócio super assim, rapidão mesmo, só para poder desembolar ali a página enfim, na época foi dinheiro mesmo, assim. E hoje em dia a loja está estruturada e eu até tive que fechar a agenda porque eu não estava dando conta da demanda, assim. Nossa, que legal. Então, eu tô bem feliz, assim, foi algo que eu fiz sem nenhuma pretensão, assim, no desespero mesmo, assim, para ter alguma solução e acabou dando certo, assim. E nisso, você perguntou, né, como que foi esse tempo, assim, que eu fiquei esses 8 meses parada, eu não conseguia sair, eu não tinha coragem, assim, eu tava com medo, eu tinha medo de eu ter o vírus e transmitir para a pessoa que eu tava tatuando, e a pessoa, sei lá, ter pais velhos, e sei lá, para Sim, mim sim. desencadeava muita coisa na minha Tá certa. cabeça, e eu fiquei esses 8 meses parada. Aí, acho que lá para novembro, assim, outubro, foi por aí. Eu falei, meu, a coisa já estava melhorando. E eu falei assim, bom, se eu quero continuar em São Paulo, eu preciso agora arrumar um estúdio, porque eu não vou viver a loja, só a loja não vai dar Mas, para eu. mas você fazia só as caixinhas mesmo, ou você começou a expandir outras coisas? Então, aí eu fazia caixinha, aí eu comecei a fazer umas arcas, uns baúzinhos. Depois eu fiz uma parceria com uma amiga minha que fazia uns caderninhos artesanais. Aí ela me mandou eles, tipo, cruz, assim, só o caderno, e eu ilustrava a capa, Ah, que fazia a legal. capa personalizada. Nesse Fui mesmo. Nesse mesmo. na pegada de Nessa mesma desenho. temática, é. Sim, sim, Uhum. E aí a galera usava como grimório, como anotação de coisas, assim, tudo nessa pegada mística Grimório? mesmo. O que é Grimório? Aqueles grimórios são livros de bruxas que você anota coisas, assim, são diários de Aham. Diários estudos, e no. aí chama de grimório, assim. Entendi. Então, ela me mandou e eu fui fazendo várias coisas, assim, e peguei muita ilustração também, fiz uns prints, peguei algumas ilustrações de encomenda, fui Aham. atirando para esses lados, assim. Entendi. Aí quando você voltou, você tava sozinho, É, você fazia trabalho no. Você voltou fazendo na sua casa? Como é que foi? Tipo, esse Não, não. retorno? Também não me sentia segura em trazer ninguém para minha casa. Uhum. É, e, e minha casa também não tem, assim, eu acho que para você ter um home studio, você tem que ter uma estrutura, Bem tipo, separada, né? então, e minha casa não é grande, então eu falei, velho, eu não vou fazer isso, eu vou realmente procurar um estúdio. E aí acabei conhecendo, mandei na loucura pro pessoal da Casa Aquário,
que é um Hum. estúdio muito grande, assim, aqui em São É, eu vi as Paulo. fotos, muito É, bonito tem também. o Rob Carvalho, que é tipo, nossa, ele tem uns 200 e cacetada mil seguidores. Eu falei assim, eu vou Nossa. mandar, mas eu sei que eles não vão Você me mandou pra ele ou responder. mandou pro Instagram da Eu mandei casa? pro Instagram da casa. E eu falei, mas Hum. eu tenho certeza que eles não vão me responder, mas eu não tenho nada a perder. E aí eu saí mandando, assim, falei, ah, meu, é Uhum. isso, É, vou que nem ver eu qual. faço aqui também, tipo assim, olha, eu quero conversar com novas pessoas. Se a pessoa não responder, beleza, mas vamos lá, vai ser legal, então. Então, tipo, só fui, assim. E aí Uhum. eles me responderam. E falou, oi, Priya, tudo bem? Nossa, adoramos seu trabalho, tipo, muito massa. É, se você quiser marcar um dia de vir aqui conhecer o estúdio, ou se você não estiver confortável ainda para sair, a gente pode fazer uma reunião virtual. Aquilo ali eu falei, meu Deus, eu quero trabalhar nesse estúdio, pelo amor de Deus. Sabe? Tipo, eu achei muito humano, assim, da parte Aham. deles, assim. E aí eu passou um tempinho assim, eu falei, não, então, tipo, marquei, né? Falei, não, eu quero ir aí conhecer, só deixa eu dar uns dias assim, para as coisas darem ainda uma acalmada. Aí passou um mês, aí eu agendei, fui lá, visitei, pirei, o lugar é lindo, aí, nossa, é sensacional o lugar assim. E foi isso, e aí eu Mas comecei, é só o voltei a estúdio trabalhar. só ou é uma galeria de arte ou tem outras coisas lá? Então, a ideia da Casa Aquária é ser um ateliê artístico. Legal. Então, assim, é uma casa bem grande. É, tem várias, as salas são todas separadas assim para cada tatuador. Então, e aí tem uma parte da frente também que eles deixam assim para a gente poder pintar. Tem cavalete, tem vários Nossa, que legal. materiais assim. É bem legal assim e ter essa vivência mesmo. Assim, tem um, agora não, né? Porque teve a pandemia, mas tinha um café lá, tipo uma lanchonetezinha, né? Sim, Vamos sim. dizer assim, um café. É, tinha também um espaço que eles faziam, que eles, eu não sei como que seria, eu não sei se é coalugava, mas assim, eles Uhum. cediam para o pessoal que fazia coisa de yoga. Então, assim, era um espaço de vivência mesmo, assim, um ateliê artístico, sabe? Que E eu legal. fiquei encantada, assim, com o lugar, e eles gostaram de mim, e tô aí até hoje. Ah, que legal. Aí lá, tinham os tatuadores que estão lá, fazem diferentes estilos ou tipo tem. É, eles dão essa priorizada assim em trabalhos autorais. Uhum. Então, cada um tem uma pegada assim, né? O Hobby, ele faz esse estilo aquarela, sketch, né, que fala o nome. Uhum. É, aí tem a Amanda, que ela faz trabalhos mais fine line, nessa pegada mais mística, amuletos de Aham. proteção. Tem uma outra tatuadora, a Aline, ela faz trabalhos muito. Ela tem muita referência de estilogravura, assim, trabalhos do Nordeste. Nossa, é um trabalho muito incrível, assim, dela. É, tem a Vanessa também, que tem uma pegada. Cara, a Vanessa ela tem uma pegada de trampo muito diferente, assim, ela faz umas coisas meio botânicas, mas aí ela coloca, tipo, na flor, ela bota um olho, umas coisas meio Uhum. inusitadas, assim, você fala, só que é Da incrível o hora. trabalho dela, assim, é muito criativo, assim, é muito Uhum. autoral. É, então que legal que cada tatuador tem seu estilo, Sim, tipo. então, cada Tirando um a moça que você tem, falou que faz místico também, mas assim, o estilo é diferente, né, dos é muito trabalhos. diferente a nossa Uhum. linha, A tipo, ela temática é a realmente. mesma, mas o estilo da tatuagem é diferente. Eu Aham. trabalho com traço mais grosso, mais preenchimento, os trabalhos dela são mais limpos, mais Delicados. finos, delicados, assim. É a mesma linha, mas é um trabalho bem diferente, assim. E Entendi. aí tem o Gabriel também, que ele faz uns trabalhos mais pesadões, muito preto. Ele Uhum. curte trabalhar muito com esse rolê de esculturas, estátuas, essas Ah, coisas. que legal. É muito Meio que louco o trampo dele. realismo, tipo. Ele dá uma flertada com realismo, mas não chega a ser realismo. Assim, Uhum, entendi. eu não sei o que ele faz, não. Não, mas Esse menino, entendi. ele é diferenciado. Ah, cara, que legal. Isso é muito bom, você estar rodeado de grandes artistas, né? Isso faz Isso toda a faz diferença. diferença. Nossa, faz muita diferença. É incrível, Uhum. assim. É uma pena que com a pandemia a gente não consiga ainda se reunir para ter essas trocas todas, sabe? Vocês vão Mas lá, cada um fica tipo na sua sala, ou vocês vão lá só para atender clientes, não tem uma vivência, né? Assim, às vezes até vez ou outra, algum final de semana, quando ninguém assim marcou, tipo, quando os horários não estão muito cheios, a gente até marca alguma coisa de, sei lá, tipo, tomar um chá, Uhum. às vezes até desenhar junto, mas assim, é de forma bem reduzida, Claro, claro. bem raro, assim, também por Ah, conta dessas questões mesmo, assim, porque no geral claro. é tatuar e ir embora mesmo, infelizmente.
É. Você já se vacinou já na primeira dose? Vacinei essa semana. É, minha irmã também já se vacinou. Minha irmã tem mais, ela tem Semana 29 anos, já se passada, na vacinou. verdade. É, na verdade, foi semana passada. É, vamos torcer que todo mundo consiga se vacinar logo pra voltar. É, né? Mas aí o estúdio fica onde? Ele fica em Pinheiros. Ah, entendi. É, É boa região fica. também. Então, a localização é legal, tipo assim, fica perto do metrô Vila Madalena, perto da Fradique, perto da Faria Lima. Nossa, e também Tipo, é um bairro com alta, tipo assim, pessoal nível alto, então, né? Então consegue pagar bastante. bem, essas coisas. Ai, que bom. É um estúdio bem. A localização é legal, é um lugar que está sempre movimentado, assim, no sentido. Isso até é ruim, né? De certa forma, agora, com a pandemia, mas é um lugar muito seguro, assim, para ir, não é nada Ah, tipo. vocês estão abertos para, tipo, tem muito cliente de rua? Tipo assim, de rua que eu Não, é um digo estúdio de, fechado. É um é estúdio só, é, fechado. é É. só Nem atendimento. tem, nem tem nada escrito que é um estúdio. Você olha lá, você acha que é uma Ah, casa. tá, entendi. Boa. Uhum. É Mas tem fechado, que é ter só. movimento porque tem os clientes, né? Tem muita gente lá trabalhando, então não tem jeito mesmo. Aí a gente. E eles fazem muito eventos também, assim, eles têm feito uns flash days online, que, pô, tem Hum. enrolado, mó legal, assim, agora a gente tá fazendo umas coisas temáticas. Nossa, Flash Day é muito legal, mas cara, não tem como fazer no momento. Eu fui no Flash Day, nossa, eu não me lembro qual era o estúdio, mas era um estúdio, cara, era uma doideira, tipo, a gente chegou cedo, eu e minha ex, a gente chegou cedo, ficou na fila, fila gigante, e a gente chegava lá, era todo mundo junto, eu acho que a temática Disney, alguma coisa assim. Ah, que da hora. Então, Disney e personagem, então ela fez um negócio da Nárnia, muito lindo, tipo, mas era muito cheio. Mas realmente, hoje em dia não tem como fazer nada disso, muito menos Flash Então, Day. aí os meninos fizeram esse formato online, assim, então Uhum. eles vão postando nos stories, você marca lá, quero, aí eles te mandam valor, você transfere, agenda com o tatuador, e aí a gente vai conseguindo ter essa organização de não ficar, tipo, Não intercalar muita lotando. gente junto ao mesmo tempo, né? Exatamente. A gente vai só marcando ali na agenda, dando esses intervalos, assim, de atendimento e tem fluído legal, assim, tem sido uma Ah, que experiência bom. divertida. Aí você tá com outros projetos, assim, outras pegadas, ou você tá ficando mais na tatuagem e nesses trabalhos da sua loja? Não, eu tô querendo expandir coisas, assim, eu tenho estudado, assim, o lance da loja, eu tô com vontade de criar novos produtos, assim, coisas, por exemplo, sei lá, toalha para ler tarô, que é uma coisa que eu sempre achei muito bonitinho e eu nunca acho umas muito bonitas, assim. Foi que nem o lance das caixinhas, assim, eu queria uma caixinha para mim, não achava, eu fiz. E Uhum. aí virou isso, assim. E as toalhas, eu tenho essa pretensão. Eu tenho estudado também é uma técnica, parece a xilogravura, só que chama block print. É Hum. uma. Ao invés de ser na madeira, aquelas coisas, são umas borrachas que parecem uns carimbos. Isso é Nossa, nunca muito ouvi falar. famoso na Uhum. gringa. Realmente, aqui no Brasil não é conhecido, assim, pouquíssimas pessoas que eu falei que falam, eu sei o que que é. Mas Uhum. isso na gringa, assim, é uma coisa Aí você consegue muito. fazer em toalha? Mas Consegue toalha fazer em como? qualquer coisa. Não, toalha que Ah, eu falo, tipo, não toalha de banho, assim, toalha, por ah. exemplo, para tarô, é um Então, tecido. toalha de mesa. Um pano de É, mesa, alguma coisa assim. tipo isso, só que ela é direcionada para leituras de Sim, cartas, sim. Mas aí tem fica os numa mesa pra símbolos. pessoa botar as cartas, pra trabalhar com Isso, isso. isso, Aham, isso, entendi. é. Uhum. E eu tenho estudado esses block prints, assim, cara, dá para fazer muita coisa, assim, tipo, Aí você muito consegue ter os, louco. os moldes e fazer produção mais tranquila também, né? Isso, assim, realmente é uma impressão artesanal Uhum. e é muito da hora, assim, é uma parada que eu comecei a estudar falando, caraca, meu, isso é muito louco, assim, é bem underground mesmo, assim, a coisa. E eu tenho estudado isso, eu ando querendo explorar mais trabalhos em telas, assim, também, acho que nessa pandemia começou a me despertar essa vontade de pintar em telas. Enfim, assim, acho que esse lance com a pandemia Focando de na ter. loja com outros produtos, né? Com outras. Entendi. Assim, esse lance com a pandemia fez eu querer. Eu senti uma necessidade de expandir meu trabalho artístico para além da tatu, sabe? Uhum. Assim, não ser, tipo, a tatuadora, mas artista, sabe? Isso. E explorar essas coisas, assim. Coisa que antes da pandemia eu confesso que
pensava, mas não era nada assim, tipo, vou fazer. E agora eu já tô mais, tipo, eu já investi em Você acha que esse cursos. meio também te ajudou? O meio da Casa Aquário? Com certeza, Uhum. com certeza. Ver eles assim, nossa, é inspirador. Assim, é legal você estar num local que as pessoas têm essa mesma linha de pensamento que você e que elas procuram evoluir, explorar outras coisas delas, né? Sim. E, e é isso, assim, eu ainda tô vendo, assim, o que que isso tudo vai me trazer, sabe? Porque, por enquanto, como eu só comecei aqui, foi que nem, que nem a loja, né? Eu não sabia o que que ia acontecer, eu só fiz e, de repente, a coisa Mas foi, você assim. nunca vai saber se não tentar, né? Exatamente. Eu tô nesse processo, assim, de me redescobrir como artista e experimentar outras formas de me expressar. Ah, que legal. Então, viu, a pandemia meio que acabou, assim, acabou gerando uma coisa boa pra você, querendo ou não, né? Gerou mais coisa ruim do que boa, mas Mas assim, sendo. vamos levar, tentar levar pelo lado positivo, né? Tipo, Indo tentando você para pensar, pra esse lado aí, good vibes, acho que, que ela me tem que manter trouxe, às vezes, né? né? Mas acho que ela me trouxe, assim, essa introspecção é, forçada, mas foi bom, assim, fez eu querer me redescobrir como artista, me reconectar mais com a minha arte Ah, que e, ótimo. e principalmente acreditar mais nela, assim, porque eu precisei acreditar bastante que ia dar certo. Porque Uhum. senão eu acho que a mente da gente prega muita peça, né? Sim, com De certeza. autossabotagem. Voltando ao ponto das duas modificações, eu vi que você tem o septo, tem o largador, você tem mais alguma, em tatuagem, tem mais alguma modificação? Você pensa em fazer alguma outra? Não, assim, eu sempre fui do rolê assim da tatu mesmo, assim. Eu Uhum. fiz piercing, eu tive muito piercing, mas não dá Não. trabalho. Mas assim, eu gosto, por exemplo, esse do meu septo eu furei ele com 17 anos e eu tô com 32. Então, assim, acho que Manteve esse até negócio agora. aqui nem fecha mais, né? Aham. Eu tenho um na orelha, Uhum. mas furei também porque eu trabalhava no estúdio e aí a menina pirou na minha orelha, a body piercer, e ela queria ter uma foto no portfólio dela com a minha orelha. Uhum. E aí eu ganhei esse piercing. Os alargadores, que é uma coisa que eu sempre me identifiquei, mas de resto, assim, eu não tenho nada, assim, além Você não de. pensa em fazer outras mais extremas ou não? Não. Não. Eu já tive o máximo. Vai ser até engraçado isso. O máximo de extremo que eu já cheguei foi no. Como é que chama? Implante dermal. Ah, tá. Só que os dois expeliram, e aí eu. E aí um É. deles expeliu. É normal, né? E aí um deles expeliu na pandemia. Aí eu falei, pô, não vou furar agora, não vou sair na É. pandemia pra furar. Mas que é algo E meio, né? Mas eu pretendo, eu acho que eu tenho vontade de ter de novo, assim, eu acho bem Uhum. bonitinho. Mas de resto, assim, eu não. Eu piro em tatu mesmo. Entendi. Mas você pensa em fazer. Você tem o quê? Você tem um braço? Você pensa em fazer. Ou você tem uma parte do corpo tatuado? As pernas já tá praticamente fechada, assim, com flash. Uhum. E aí eu tenho algumas. O braço, assim, eu tenho um projeto de fechar com o tema da Sakura Card Captors, Que que eu adoro. é É um. um anime. Ah, tá. Eu não sou muito ligado a anime, então. Então, eu gosto muito, assim, de anime. E esse é um anime que me Uhum. marcou muito. Era uma menininha da adolescente, assim, pré-adolescente, e ela encontra um livro na biblioteca que ele tem umas cartas que tinham os Uhum. poderes. E aí ela liberta essas cartas, só que essas cartas causavam algumas coisas na cidade, tipo algumas destruições. E aí o anime ela correndo atrás de capturar essas cartas de novo para pôr no livro. E foi um anime que assim, eu simplesmente pirei com ele. E aí eu tô com esse projeto, assim, eu já comecei, Ah, tá. Você já tem tatuador mas já? já, só que ele era lá de Minas. E Uhum. aí tá parado aqui, não sei o que, que vai Tudo, acontecer. seu tatuagem são todas black work, nenhuma colorida. Não, no Ah, tá. começo, quando eu comecei a me tatuar, assim, eu gostava de cor. Ah, Eu tá. gostava muito de cor. Então eu comecei a. Eu tenho muito trabalho, muito mesmo, Uhum. assim. A maioria das minhas tatuas são coloridas. Ah, tá. O black work eu comecei a descobrir e me identificar, deve ter, sei lá, uns 3 anos. E aí, Entendi. desde então, eu vim fazendo tatu preta, mas assim, É. predomina colorida.
Ah, tá. Eu só tenho preto e só gosto disso também. Eu não penso em fazer colorida, não. Mas assim, eu É, perguntei isso porque tem um tatuador até foi meu último episódio, o ah, Lissone, Thiago aham, Lissone, que ele faz muita tatuagem. Ele faz tatuagem basicamente de personagem, otaku, geek. Então, que seria uma pessoa legal. talvez interessante você conversar, porque Ó, ele é focado nisso. É que o trabalho dele é muito. Assim, os trabalhos dele, em sua maioria, são coloridos. Mas ele uhum. também faz É, trabalhos esse de meu networking. braço, ele tá colorido. Ele vai ser colorido, Ah, tá. provavelmente. Entendi. Acho que vai acabar ficando. E aí o outro braço eu pretendo fazer uns geométricos preto para dar uma equilibrada. Nossa, eu, sei lá, já comecei com tudo preto, eu nem penso em fazer. Assim, os estilos mudam um pouco, eu não tenho estilo, mas é tudo preto. Não, Tudo. eu tenho muita coisa aleatória. Eu tenho desenho ah, tradicional, aí de repente eu tenho um que é sketch. O que eu não tenho é aquarela. Mentira, eu tenho um que ele é meio uma aquarelinha, mas ele é preto. tá. Então, tipo, dá para dar um migué que não é uma aquarela, mas ele é um Uhum. pouquinho aquarelado. Na- Mas eu tenho muita mistura, assim. Tipo, eu me Nossa. identifico, eu não sou aquele tipo de pessoa que a tatu precisa ter um significado. Também não. Se eu me Uhum. identificar com o desenho, se eu falar, nossa, eu pirei nisso aqui, se eu me identificar com o trabalho da pessoa, falar, meu, eu quero um trampo seu, Uhum. eu faço, assim. Então, tem muita coisa aleatória, assim. Mas é isso, é É, história, né? Os nossos sim, sim. processos, assim. Acho que eu não trocaria, não. Eu tenho medo de fazer um pouco colorido porque eu sei que desbota ao longo dos anos, aí eu prefiro talvez, tipo. Eu sou bem cuidadosa, assim, eu sempre, quando tá muito É, quente, eu coloco calça, eu não às cuido muito, vezes não. eu até saio de sombrinha no sol, assim, Caramba. sabe? Tipo, eu Uhum. realmente me protejo bem, assim, passo protetor sempre. Então, assim, as minhas tatus, elas têm umas cores ainda bem vivas, assim. Essa primeira tatu que eu te falei que eu fiz com 18 anos, ela tá de boaça ainda até hoje, e ela é vermelha, laranja, e Uhum. tá a cor inteirona, assim, então eu mantenho, eu consigo manter Eu esses tenho cuidados. preguiça de fazer isso, mas assim, as minhas tatuagens normalmente são traços grossos, então, tipo, dificilmente, Ah, assim, vai desbotar, mas vai desbotar, tipo, com muito tempo, entendeu? e vai Tipo desbotar assim, muito de boa. a minha primeira tatuagem que eu fiz com 18 anos, tipo assim, eu tenho 24, então tem 6 anos só. Mas, assim, Uhum, 6 anos já é um tempo razoável, e, tipo assim, mas é uma tribal, toda preta, um traço, tipo, tribal mesmo, então tribal traçando traços grossos, então, tipo, uhum. tá pretinha também. Ah, tribal, essas coisas assim, só Mas, antigamente mesmo, que eram aquelas tintas que a gente ainda não, é... que a galera ainda não, sei lá, não tinha tanto conhecimento, mas hoje em Uhum. dia, assim, meu, As tintas são de melhor provavelmente qualidade, então. você vai ter esse negócio preto aí por muitos anos. Então. Mas assim, falando de arrependimento, por exemplo, essa tatuagem. Já falei várias vezes, vários podcasts aqui, mas assim, é tipo uma tatuagem que assim, eu acho ela bonita, mas eu não me arrependo tanto, mas eu me arrependo por causa do estilo, sabe? Porque essa é tribal, eu não tenho nenhuma tribal, não gosto, tipo, muito de tribal, Uhum. mas assim, essa caveira eu tenho porque foi a minha primeira e agora vai, né? E também não dá pra Ah, cobrir, se for pra cobrir, eu só blackout. nossa, não, vai ter que fazer umas 30 sessões de laser. Acho que não É, vale a pena, na verdade. E não vai, outra, dor e dinheiro. é uma história, Mas só, assim, foi tipo, minha primeira tatuagem, pô. então, foi algo que você se identificou na época. É que hoje em dia, assim, tem umas também que eu olho e falo, mano, por que eu fiz isso, né? Tipo, eu tenho umas frases, assim, que eu fiz, tipo, no pé, que eu olho e falo assim, mano, por quê, velho? Mas na época foi algo que eu me identifiquei, então faz parte, assim, Sim. de mim, né? Então é isso. Mas se desse assim para eu dar um reset em algumas, talvez eu daria. Uhum. Mas como não dá, não vou fazer nenhum esforço para Também não ficar cobrir. se maltratando por causa disso, né? Tipo, é Ai, só. de jeito nenhum, de jeito É, nenhum. A galera às vezes até me zoa, se essa frase, eu falo, oh, então é isso aí mesmo. é. Mas na época tinha algum significado, então. Tinha. Você pensa em fazer Lembranças. aqui no pescoço, na cara, na cabeça? Então, cara é um lugar que meus pais já pediram para eu não tatuar e eu vou Você obedecê-los. com 32 anos na cara. Assim, não sei, mas acho que até então eu nunca tive essa Se você não vontade. faz questão, é. Não faço, assim, eu não tenho essa pira do rosto, não. É, Mas pescoço, eu pretendo, acho que ter o corpo praticamente bastante. fechado, assim, tipo, eu acho que eu só não faria mesmo no rosto e aqui no peito, assim. Eu tenho algumas aqui do lado, mas no peito, assim, no meio mesmo, eu acho que eu não. Eu acho Pela dor? bonito. Não, porque eu não me identifico, assim. Eu acho bonito nos outros, mas Você não acha que não sei. orna? Acho que não, assim, eu faria Entendi. o corpo todo, mas
aqui nessa parte aqui, assim, não. Acho que eu vou Entendi. deixar ela livre. Entendi. Como é que te acha, assim, pra finalizar o papo? Como é que te acha? Como é que marca o horário? Como é que tá a sua agenda? Bom, a agenda está sempre aberta. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de trabalhar, assim, eu tento não ficar... eu fechei a agenda da loja realmente porque acumulou mesmo, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto sempre de estar disponível e ser uma pessoa acessível para qualquer um, assim, para trocar ideia, para entender, para esclarecer dúvidas. Então, a agenda vai estar sempre aberta. Pode fazer orçamento tanto pelo inbox, eu tento responder todo mundo e consigo, ou pelo WhatsApp também, eu deixo um link na bio, ou também entrar em contato pela Casa Aquário, mas se vier direto por mim já é mais rápido. E é isso. Entendi. Tem algum assunto que você queira falar? Alguma coisa? Alguma coisa que você queira? Se não... Bom, acho que foi da hora, assim, essa troca. Acho que eu falei até bastante, assim, eu nem Nossa, sou legal. tanto de falar, assim, da minha vida, assim, mas eu me senti confortável. E eu acho que é isso, assim, eu acho que se fosse para deixar algum recado É final, isso. seria para as pessoas. Assim, na verdade, eu acho que o público que você tem já deve ter essa mentalidade. Porém, acho que é legal reforçar essa questão da gente valorizar artes autorais, esse negócio de... Eu entendo, assim, o lado de tatuadores que fazem, às vezes, cópias, porque boletos, né? E Uhum. é isso, assim, não tem muito como fugir, mas a gente começar a tentar, até nós, tatuadores, assim, a gente valorizar a nossa arte, tentar se empoderar, né? Nesse lance assim, artístico. Enfim, não tô cagando regra, a ideia não é essa, assim, é só mesmo essa questão da gente conseguir vivenciar a nossa arte, expressar ela e permitir que outras pessoas se conectem com isso, assim, acho que Não ser só um tatuador de, tipo, botar uma tatuagem na pele, sim ser um artista completo, né? Ter seu isso, trabalho. ter essa conexão tanto com o cliente quanto com a arte, eu vejo a tatuagem como um ritual também, assim, sempre Uhum. tive essa visão, assim, é que como ficou uma coisa meio comercial e hypada, a gente esquece, mas isso Sim. inicialmente é um ritual de passagem, tem algum significado, tem algo que o cliente, né, principalmente, algo que ele queira, sei lá, representar, ou às vezes só vivenciar a dor mesmo ali, Sim. enfim, os motivos são inúmeros, mas acho que é isso, assim, a gente não se esquecer da beleza que tem por trás da arte mesmo e da criação. E é isso, já fiquei muito mística nesse papo. Muito obrigado, Pia, por aceitar o papo mais uma vez. Eu que agradeço. E é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Muito obrigada aí. Espero que vocês gostem. E obrigada aí pelo seu convite. E, cara, muito da hora o seu trampo. Espero que você continue, que cresça cada vez mais. E valeu de novo. E é isso. Valeu. Valeu, gente.